Ivan Longo, Antônio Belo, bom dia. Bom dia, Ivan, Zenha, Comunidade Fórum. Gente, vou abrir o quadro da mídia de hoje com uma questão externa, depois vamos para as questões internas. Na questão externa, eu queria abrir o quadro da mídia falando sobre todas essas checagens que teriam sido feitas de maneira independente e que a mídia deu grande destaque, né? Nós tivemos o blog do Sakamoto, do UOL, que é muito importante, é um jornalista muito respeitado de esquerda, que publicou uma avaliação dessas. Aqui nós temos o Poder 360, checagem confirma resultado divulgado pela oposição na Venezuela. E aí eles atribuem essa checagem a uma plataforma colombiana. A pessoa vê a manchete, puxa vida, então foi confirmada a contagem extraoficial da oposição. Não é verdade, gente. Essa plataforma colombiana, quando você entra, sai da manchete, vai ver os detalhes, missão de observação eleitoral colombiana, ela se atribui a esse título, que é bacana, em missão de observação eleitoral. Aí você vê esse título, Ivan e Antônio Melo, você fala, gente, uma missão, que coisa séria. Essa missão nunca esteve na Venezuela, nunca. Como diz o próprio aqui chanceler da Venezuela, Ivan Gil, que diz, é uma fake, uma missão que nunca esteve na Venezuela, que utiliza dados falsos. Quais são os dados falsos? Os dados publicados pela oposição sem que tenham sido checados, gente. Então, eu estou me referindo a essa guerra de manchetes que tentam fazer com que os dados publicados pela oposição num site da internet, que não passaram por observadores, que não passaram por verificação, sejam dados como os verdadeiros. Os da Venezuela são falsos na versão, e esses publicados são verdadeiros, e aí aparece gente para dar uma certa credibilidade a dados que não passaram por nenhuma auditoria, os da oposição. E aí, tá lá, isso é do G1, contagem rápida, independente, deu vitória de González Amador por 61-31, aí dá, idealizada por uma ONG da sociedade civil venezuelana, cujo nome é mantido em sigilo devido à ameaça do regime a seus integrantes, a metodologia foi desenvolvida por cientistas. Aí citam Dalson Figueiredo, da Federal de Pernambuco, 2 cientistas da Universidade de Michigan. Gente, esta ONG da sociedade civil venezuelana, que eles dizem que o nome é mantido em sigilo, é a Summit. Quem é que é fundador da Summit lá atrás? Maria Corina Machado. Então, gente, não se deixe enganar por essas manchetes. É uma guerra de propaganda tentando fazer com que os dados publicados pela oposição na internet, que, segundo o governo da Venezuela, representam apenas 31% dos votos, eles são o resultado verdadeiro e não o resultado oficial da Venezuela. É uma guerra da informação. E aí eu mostrei para vocês, G1 é gente de esquerda, é generalizado essa tentativa de fazer com que dados não comprovados, publicados na internet, sejam substituídos, sejam mais válidos, vamos dizer assim, do que os dados da própria autoridade eleitoral da Venezuela, que é o Conselho Nacional. E aí, só para terminar, gente, os partidos que apoiam, que dizem que o Edmundo González Urrutia foi eleito, certo? Esses dados que foram publicados na internet, que geraram esse monte de manchetes, não foram apresentados ao Conselho, aliás, ao Tribunal Superior de Justiça da Venezuela. Ou seja, se eles tivessem os dados verdadeiros, o que eles deveriam fazer? Apresentar lá para contradizer a versão do governo. Mas eles apresentam na internet, validam através da mídia e não apresentam para verificação na hora H. Gente, é com vocês.
Pois é, ô Azenha, ontem a gente aqui no café, que você não pôde estar aqui ontem, a gente comentou inclusive o fato da Folha repercutir essa notícia dessa entidade com sede em Bogotá, que teria feito a checagem, e a manchete da Folha era a seguinte, entidade aponta suposta veracidade no resultado apresentado pela oposição. Veja aí, suposta veracidade, né? Agora você tem um conceito relativo de verdade, né? Você tem a suposta verdade e a verdade propriamente dita, né? E até a gente brincou aqui que era uma não notícia, né? A notícia seria se a ONG, a entidade, seja lá o que for, se eles tivessem conseguido confirmar a veracidade, né? Isso seria uma notícia, ok. Agora, apontar, né, indícios de veracidade, né? Aí já é forçar demais. Cara, Ivan, é inacreditável, porque eles pegam atas que foram publicadas na internet, foram contestadas pelo governo da Venezuela, mas vamos dizer que você tenha. E aí eles fazem uma verificação, né, verificações matemáticas, eles usam muito matemáticas, ou isso é matemático, como se fossem certezas. Mas você não teve uma checagem internacional, você não teve essas atas que a oposição publicou, elas não passaram por uma verificação. Você não sabe se elas são verdadeiras. Você não tem certeza. Não dá para você dar o resultado da Venezuela nem pelo que diz o governo e nem pelo que diz a oposição. Suposta legitimidade autoelege presidente na Venezuela. É o autoeleito, é o Edmundo. O Blinken vem lá dos Estados Unidos e diz, o cara está eleito. Gente, isso não existe. Bom, vamos lá, Ivan, você começa hoje? Pode ser, vamos lá. Bom, o pessoal estava até perguntando sobre Campos Neto, se a gente vai falar mais dele ou não. Vamos falar, eu vou trazer um recorte de mídia sobre essa notícia do Campos Neto, afinal a gente está aqui no quadro de mídia. Mas olha só, essa é a notícia que a gente deu na Fórum hoje, logo cedo, eu mesmo fiz essa matéria, 6 horas da manhã, e é a nossa manchete até agora no portal da Fórum, porque até o momento é a notícia da política nacional mais importante do dia, né? Campos Neto será investigado por offshore e suposto esquema para lucrar com taxa de juros. Só para contextualizar rapidamente, para quem não estava aqui no café antes, não acompanhou o pessoal comentando a notícia, o TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, derrubou uma liminar que o Campos Neto tinha conseguido para suspender uma investigação que estava em andamento no Conselho de Ética, na Comissão de Ética da Presidência da República. Essa investigação havia sido aberta em 2019, né, a partir das denúncias do caso Pandora Papers, né, que foram reveladas aí que vários agentes do mercado financeiro mantinham dinheiro em paraísos fiscais. E o nome do Campos Neto estava lá, com dinheiro aplicado num paraíso fiscal, 1 milhão aplicado nas Ilhas Virgens, né? Depois veio uma outra denúncia, esta feita pelo deputado federal Lindbergh Farias, de que o Campos Neto, além de tudo, seria sócio de empresas e teria aplicações, né, cuja rentabilidade estaria atrelada à taxa Selic, né, era remunerada através da taxa Selic, e, portanto, há um indício de conflito de interesses aí, porque ele lucraria pessoalmente, né, com a manutenção da taxa de juros nas alturas, né. Pois bem, esses dois casos estavam em investigação pela Comissão de Ética da Presidência da República. A investigação foi suspensa porque o Campos Neto havia conseguido uma liminar, né, falando que um órgão da presidência do Executivo não pode investigar isso porque fere a autonomia do Banco Central, né? E aí a Advocacia Geral da União entrou com uma ação para derrubar essa liminar e ontem, por unanimidade, o TRF1 derrubou essa liminar. E aí, então, a Comissão de Ética da Presidência da República, a Comissão de Ética vai retomar a análise deste caso, né? É uma notícia importantíssima, porque há muitos meses a gente vem discutindo aqui a questão da taxa de juros, né? As críticas que o presidente Lula faz ao Campos Neto, os efeitos que a taxa de juros nas alturas provocam na economia brasileira, né? E aí, portanto, o Campos Neto ser investigado por algo que pode ter relação com a manutenção da taxa de juros, se torna, claro, uma notícia importantíssima. No entanto, vejam aí, essa é a capa da Folha de São Paulo de hoje, do site, né? É a home da Folha de São Paulo.
Principal manchete: Congresso ameaça retalhar governo Lula após a ofensiva da PGR e STF contra emendas. Aí tem algumas notícias sobre as Olimpíadas, mais algumas notícias ali de política, e nada sobre essa notícia de que caiu a liminar que impede investigação do Campos Neto. Então é aquilo que a gente sempre fala aqui no Fórum Mídias, né? Às vezes mais importante do que o que o jornal dá é aquilo que ele não dá, né? E no caso a Folha de São Paulo está aí blindando o Campos Neto. Eu fui procurar, tem sim uma nota da Folha de São Paulo sobre esse caso, só que não há destaque nenhum no site da Folha sobre isso. Você vai ter que procurar no Google até achar essa notícia. Se uma pessoa abre a Folha de São Paulo, não vai ficar sabendo sobre essa investigação contra o Campos Neto. Mesma coisa se aplica ao Estadão. Veja aí, essa é a capa do Estadão. Receita prepara medidas para cobrar imposto de renda de quem recebe aluguel via Airbnb e não declara. Essa é a principal notícia do dia do Estadão até o momento, né? Depois você tem ali uma coluna sobre a Venezuela, notícias olímpicas e nada de destaque para a liminar derrubada que permite agora investigação contra o Campos Neto. Se puder ir para a próxima, Azenha, por favor. Separei a do Globo também, né? Os 3 principais jornais da mídia. Nada, hein? Impressionante, Ivan. Nenhuma notinha. Nenhuma notinha. A Folha de São Paulo foi o único jornal que publicou uma nota mesmo, são 2 parágrafos, tá? Foi o único jornal que publicou uma nota sobre isso, mas escondeu da sua página principal. O Estadão não publicou, o Globo também não publicou. Não tem nada sobre essa notícia do Campos Neto. Estadão, Folha e o Globo colocaram como principal notícia a questão do orçamento secreto, a reação do Congresso com a decisão do STF, que é importante sim. Acontece que a notícia sobre o Campos Neto é igualmente importante, né? Não é essa mídia que o tempo todo repercute qualquer fala do Lula sobre o Campos Neto. O Lula abriu a boca para falar do Campos Neto, é manchete. Lula aumenta a tensão com o Banco Central, né? Dólar sobe por causa das falas de Lula contra o Campos Neto, né? Isso aí é sempre manchete, quando o Lula toca no nome do Campos Neto. Agora, quando o Campos Neto vira alvo de uma investigação, vira não, ele já era, mas a investigação é retomada por conta da queda dessa liminar, a notícia é invisibilizada, né? Como eu disse antes, um dos autores da denúncia, de uma das denúncias que está em apuração contra o Campos Neto, é o deputado federal Lindbergh Farias. E ele gravou um vídeo para explicar e tudo mais. É importante, inclusive, essa divulgação que ele faz, porque no final do vídeo ele fala, a mídia vai blindar. Ele gravou esse vídeo ontem, 1h da manhã, né? Ele já estava prevendo o que aconteceu hoje. A mídia vai blindar, vocês vão ficar sabendo aqui, vocês não vão ficar sabendo pela mídia. E, de fato, tá aí, Lindbergh fez essa profecia, que não era uma profecia lá muito difícil de fazer, porque a gente sabe como essa mídia liberal, de fato, blinda o presidente do Banco Central. Notícia importantíssima, que não ganha destaque nos 3 principais jornais do país. Mas na Fórum é manchete. Se alguém quiser saber mais detalhes sobre o que aconteceu, só entrar na Fórum, revistaforum.com.br, vai estar estampado lá na página principal. Melo e Azinho. Pois é. Eu vou falar sobre começar, né? Bom, primeiro, eu vou ouvir esse assunto aí do Campos Neto também, que faz parte aqui da minha apresentação. Esse absurdo, esse crime que foi cometido de tirar um portal do ar por causa de uma denúncia de uma deputada que pediu, e o juiz, uma matéria contra ela, o juiz tirou simplesmente, a juíza deu a ordem para retirar todo o portal, tirou o DCM do ar. E o DCM é uma mídia alternativa. No entanto, a mesma notícia que fez com que a juíza tirasse do ar o portal, dando um prejuízo, né, com todas as matérias que tem lá, não só as do dia, como todas as anteriores, e até o momento, há um instante atrás, embora a liminar da juíza tenha sido cassada, o DCM ainda não tinha voltado ao ar por causa de problemas burocráticos lá quanto ao registro BR, porque foram no registro, cassaram, tiraram do ar o portal inteiro,
por causa de uma deputada do Tocantins que ficou ofendida com uma matéria. É um absurdo. Agora, o outro slide, por favor, Zé. A mesma notícia que fez com que a deputada pedisse à juíza a retirada do DCM do ar, está até o momento publicada no UOL. Está aí, ó. MP investiga se deputado usou barões de pisadinha, porque esse é a reportagem era sobre isso. Ela teria enviado dinheiro para prefeituras que anteriormente haviam feito shows com esse grupo Barões da Pisadinha. Então, teria sido mais ou menos um toma lá, dá cá. É isso que se estava investigando, inclusive nessa matéria que nunca saiu do ar, continua no ar. E não poderia ter tirado também. Isso daí tem que... A pessoa está se sentindo atingida, entra na justiça, e aí a pessoa ou prova o que está dizendo, ou vai ser penalizada pela justiça. Não pode tirar um portal inteiro do ar, não é? Por conta disso. Em cima disso também, essas censuras, vamos para o outro, aquilo que eu já denunciei aqui ontem, né, no dia inteiro, continuam reportagens da agência pública, do ICL, que estão proibidas, censuradas, com acusações contra o Arthur Lira. É censura, a censura acabou no Brasil, não pode isso. Entendeu? O próximo é o Campos Neto, que também entrou na justiça para embarrear investigação contra ele. É necessário transparência. O cara é um homem público. Se ele tem dinheiro no exterior, o público tem direito de saber se esse dinheiro está sendo remunerado pela taxa de juro que ele administra. Porque senão é uma moleza, né? Eu tenho um dinheiro lá fora e eu fico manobrando aqui para... Aliás, ele devia explicar por que tem dinheiro lá fora um presidente do Banco Central do Brasil. Em geral, as pessoas usam isso para engenharia fiscal, para evasão de divisa. Não estou dizendo que ele fez isso, eu não tenho dinheiro para contratar advogado para me defender dele, mas ele estava embarreirando uma investigação que agora vai ser feita. É isso que tem que acontecer. Se for provado que ele não tem nada demais, não coisa, tudo bem. Agora, por que ele quis proibir isso? Agora, para ficar mais leve, mas mesmo assim para manter a situação, isso aqui é uma charge muito interessante do Jorge Mal. Aí era uma reportagem de foram resgatados de uma redação em situação análoga ao jornalismo. Em vez de situação análoga à escravidão, é análoga ao jornalismo nas redações. Muita gente está tendo que trabalhar hoje nas redações em situação análoga ao jornalismo, não é praticando jornalismo. Essa é a situação de muitos jornalões aí, não é? A pessoa precisa. Por isso é que o Fórum Mídias não é contra os jornalistas jamais. Não tem nada a ver com tirar emprego de ninguém, nem criticar as mídias, os veículos, os poderosos, não são os jornalistas. Os jornalistas são aqueles que estão ali defendendo, pagando boleto. Ô, Antônio Melo, quer dizer que você está dizendo que a justiça age de um jeito com a mídia alternativa. Exatamente. E age de outro com a mídia hereditária? Será, Antônio Melo? Será? Você vê... Aliás, parece que tem não só o UOL, parece que também o G1 estava com a notícia. E com eles não aconteceu nada. Alguém acha que se essa notícia estivesse na Folha, a juíza ia falar, tirem o site da Folha do ar? E que algum juiz ia determinar para tirar a Folha do ar? Nunca, né? O Globo, tirem a TV Globo do ar, porque a TV... Vamos supor, o Jornal Nacional publicou uma reportagem sobre essa deputada. Ela entra na justiça,
a justiça manda tirar a Rede Globo do ar, ela faria isso? Entendeu? A mídia alternativa incomoda. Incomoda. E a valentia do judiciário vai muito por aí. Bom, é isso aí. Então, vamos chamar o nosso querido Mauro Lopes de volta aqui para o nosso Fórum Café. Gente, muito obrigado. Gente, muito legal a conversa de hoje. Essa do Campos Neto. Gente, é preciso entender o seguinte: todo mundo que censura a notícia contra o Campos Neto ganha também. Então, olha lá, a família Marinho, mas não é só a família Marinho, tá? É importante. Eu tenho muita reticência aos ataques que se fazem contra a Miriam Leitão. Acho que a Miriam Leitão, ela foi barbaramente torturada na ditadura militar, ela migrou para ser uma pessoa, de fato, neoliberal, então fez o caminho dela. Então, às vezes acho que há excesso nos ataques à Miriam Leitão, ela me parece uma pessoa intelectualmente honesta, inclusive em relação às posições dela. Agora, a Miriam Leitão não é pessoa física mais, gente, ela é pessoa jurídica. Ela ganha provavelmente mais dinheiro dando palestra para empresário do que como jornalista do Globo. Além de ter um salário brutal no Globo. Ela é uma milionária hoje. Então, a Miriam Leitão também ganha muito dinheiro nesse esquema dos juros da dívida. Né? E todos esses jornalistas lá do primeiro escalão da Globo, esses jornalistas especiais, então, assim, está todo mundo ganhando. Menos nós, né? Menos o restante dos 99% da população brasileira. Então, tem uma cumplicidade na defesa do Campos Neto, porque não é só ele que ganha, né? Ele ganha e todo esse 1% do país ganha junto com ele, né? Mas, Mauro, a diferença é que essas pessoas, inclusive a Miriam, ganham com os juros. E o Roberto Campos faz os juros aumentar. Pois é. Ele é um prestador de serviço fundamental, né? Ele está na outra ponta lá. Mas por isso que ele é protegido, né? Ele faz o serviço, né, para eles. É por isso que ele tem que ser investigado, não é? E agora vamos ver se essa investigação vai a algum lugar. Ou se é só... Eu queria rapidamente lembrar, viu, Mauro Lopes, Antônio Mello e Ivan Longo, quando a Lava Jato fez uma investigação daquele grande produtora de laranjas aqui do Brasil, que era aquela empresa panamenha, baseada na Avenida Paulista em São Paulo, a Mossack Fonseca, eles descobriram, eu tive acesso, porque tinha nos relatórios, dezenas inclusive a neta do Roberto Marinho, estava lá com contas no exterior. Isso não foi para frente, isso não foi investigado. Os crimes financeiros de alguns são investigados, de outros não. Eles esconderam, porque era a elite da elite com contas fora do Brasil, no Panamá, em Nevada, nos Estados Unidos, que é paraíso fiscal. Então, o que serve para o Campos Neto não serve para o dinheiro que o Melo tem, sei lá onde, né, Melo? Se fosse você estava preso. Olha, sei lá onde mesmo, porque eu não sei onde está. Sei lá onde, porque eu não sei onde está mesmo. Está aqui o Pandora Studio dizendo... Perdão. Fala sério, o fórum tinha que chegar para a massa. Tinha mesmo, a gente está fazendo esse caminho. Mas achei muito curioso o nome do perfil, Pandora Studio, né? Porque é o Pandora Papers, que é exatamente esse esquema. Tanto o Campos Neto quanto o seu ex-chefe, né? O Guedes, o Paulo Guedes, estão envolvidos nesse escândalo do Pandora Papers, que são empresas offshore, ou seja, em paraísos fiscais clandestinas, na verdade, né, em relação à legislação brasileira, ele está no meio está metido nesse Pandora Papers aí, né, nesse escândalo também. E o Pandora Studio dizendo aqui, eu não tenho nada com isso, não. É só o nome. O Mauro e Ivan, só antes de sair aqui ó, a notícia do Lula, que o Lula publicou, né? Pela primeira vez na história, o governo federal vai isentar nossos atletas medalhistas dos impostos. A gente falado sobre isso, o Lula publicou, está dando grande repercussão, e eu tinha prometido, Mauro, falar do Ribar, né? Por que esse blogueiro militar russo, para quem quiser se informar, ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Telegram, ele não é forte no X.
mas é que ele já trabalhou no Ministério da Defesa da Rússia. Então, é o cara que antecipa, são vários, que antecipam, esses blogueiros militares russos, as informações do que está acontecendo. É a Fórum, vamos dizer, lá da Rússia, é gente que trabalha por fora do esquema da grande mídia, mas traz informação de qualidade, como vocês têm trazido aqui para o nosso público. É isso aí. Isso aí. Muito bom. Fechou? Fechou. Demorou. Fechou. Bom, Fechou. até amanhã. Até amanhã. Valeu. Fechando a edição de hoje. Bom dia para todos. Bom dia. Até amanhã.